Olá, amigos! Vamos continuar falando de filosofia espírita. Nesse livro, Introdução à Filosofia Espírita, de Herculano Pires, hoje nós vamos trazer apontamentos de 2 capítulos. O fideísmo crítico. O que é fideísmo? Fideísmo é uma doutrina teológica que despreza a razão, que considera somente a fé e as revelações como sendo importantes. Mas a doutrina espírita nos ensina que o importante é que a fé seja raciocinada, que ela venha acompanhada da razão, do raciocínio. O Herculano Pires escreve: a fé é filha da razão, a razão é a mãe da fé. E é também filha do sentimento. O sentimento é o pai da fé. E aí ele discorre sobre razão e sentimento, né, aqui no contexto da fé, nesse capítulo. É muito interessante. O Herculano escreve: o princípio inteligente possui os germes da razão, que é a experiência sensorial, que é, né, o nosso ver, o nosso ouvir, o nosso cheirar, sentir com o tato, com o paladar, que essa nossa experiência sensorial faz desabrochar. Ou seja, a nossa experiência sensorial, as experiências na matéria, desenvolvem os germes da nossa razão. No Livro dos Espíritos, questão 114 a 127, os instrutores da espiritualidade nos dizem que nós somos criados simples e ignorantes, passamos pelos reinos vegetal, animal, estamos no reino hominal. Então, nessa fase, nós atingimos a nossa plena individualização, sabemos quem, né, somos, nos reconhecemos e buscamos conscientemente a perfeição. E nesse estágio hominal, nós adquirimos a inteligência, então nós já entendemos que existe causa e efeito, né? Então a gente observa as consequências dos nossos atos. Nesse estágio já conquistamos o livre-arbítrio, que é a liberdade de escolhas, e também temos uma ideia de qual seja a nossa missão no mundo, que nos leva a cumprir obrigações. Se somos pais, se somos cônjuges, se somos professores. E segue Herculano Pires: razão e fé são elementos essenciais do espírito, fazem parte da nossa essência. E eles estão conjugados, a razão e a fé, em torno de um eixo que é a nossa vontade. Escreve Herculano: a razão se desenvolve apoiada na fé e buscando a fé. E o vice-versa também é verdadeiro. A fé serve de apoio à razão e nela encontra o meio de se desenvolver. Como a gente lê lá no Livro dos Espíritos, nas questões 960 a 962. A fé é um sentimento inato, nasce conosco, de justiça, que todas as criaturas humanas possuem. É um sentimento que se apoia na ideia inata de Deus. Nascemos com essa ideia. É uma certeza intuitiva, que faz parte, né, do homem, sermos uma criatura naturalmente religiosa, a ponto de nunca ter existido uma tribo inteira ou um povo inteiro que foi ateu. Então, fé também é um elemento de ligação social. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec estuda a fé humana, imanente, é a confiança que temos de conseguir realizar algo, a fé que temos em nós mesmos. E a fé religiosa, que é transcendente,
é a fé em Deus. E no capítulo seguinte desse livrinho fantástico, intitulado Ontologia Espírita, o título desse outro capítulo, ontologia. O que é ontologia? É o estudo do ser. O Herculano Pires escreve que o estudo do ser é o elo que mantém a união do pensamento religioso com o filosófico, né, ao longo de toda a história da humanidade. Esse estudo vem desde a antiguidade. Plotino é um filósofo que viveu no século III depois de Cristo, já naquela época escreveu o ser. O que é o ser? É a alma viajora do infinito. No Livro dos Espíritos, na questão 6, Allan Kardec também fala, né, desse sentimento intuitivo da existência de Deus que nós trazemos, né, e que ele inclusive pergunta para a espiritualidade se esse sentimento intuitivo da existência de Deus que trazemos em nós seria efeito da educação e o produto das ideias adquiridas. Quer dizer, a gente nasce e aprende que existe Deus. A espiritualidade responde: se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam também esse sentimento? E o homem primeiro sente que Deus existe, porque tem esse sentimento, né? Essa intuição da existência de Deus. Primeiro o homem sente que Deus existe e depois pensa em Deus. Primeiro o sentimento e depois a razão. Emmanuel também fala isso no livro Pensamento e Vida, psicografado pelo Chico Xavier. A fé é a força que nasce com a própria alma. É a certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. E escreve Herculano Pires: a fé pertence à própria substância do ser, à nossa essência. Ao criar os seres ou espíritos, Deus lhes imprimiu sua marca. Segundo Descartes, e essa marca é a ideia de Deus inata no homem. Então, Descartes trouxe essa ideia, né? Que nós temos essa intuição, essa ideia da existência de Deus é uma marca que Deus imprimiu em nós, porque a gente já nasce com essa marca. Mas o Allan Kardec, ele fala que existe um sentimento intuitivo que leva à ideia da existência de Deus, porque ideia é razão. Então, primeiro existe um sentimento, primeiro sentimos Deus em nós e depois pensamos na existência de Deus. O sentimento intuitivo leva à ideia da existência de Deus. Então, segundo a doutrina espírita, a verdadeira marca de Deus em nós é esse sentimento intuitivo. Já nasce conosco. No Livro dos Espíritos, na primeira questão, a espiritualidade nos ensina que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E Herculano faz algumas considerações de que houve pessoas, né, houve quem considerasse essa definição, né, o homem é a inteligência suprema, como algo antropomórfico, porque Deus seria semelhante ao homem, né? Porque a inteligência é uma característica também do homem. Mas aí o Herculano fala: o homem é criação de Deus e reflete no finito, né, aqui ainda de forma limitada, os atributos infinitos de Deus, né? Como aprendemos, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, só que ele tem atributos infinitos. E nós temos esses atributos finitos que precisam ser trabalhados. E o Herculano fala, né, que Deus, foi nos explicado que Deus é inteligência porque é causa
de efeitos inteligentes. Que efeitos inteligentes são esses? Todo o universo e todos os seres que existem no universo. E a inteligência é o aspecto de Deus mais acessível à nossa compreensão. No entanto, no Livro dos Espíritos, na questão 5, né, a espiritualidade diz assim: olha, para crer em Deus é suficiente lançar os olhos às obras da criação. Né? Quem tem condições de fazer algo tão perfeito? Então, negar a Deus seria negar nós mesmos e negar toda a realidade que nos cerca. Tudo, no entanto, tudo que podemos compreender por enquanto é isso, né? Que Deus, né, é a inteligência primária de todas as coisas, é a inteligência suprema. Por enquanto, é o máximo que a gente consegue compreender, explica-nos, né, os Espíritos, lá no Livro dos Espíritos, na questão 5. E ainda eles dizem que falta-nos um sentido para podermos penetrar a natureza íntima de Deus. Nós ainda não temos esse sentido. Um dia nós conquistaremos esse sentido, que nem sabemos qual é, né? Temos a intuição, temos a inteligência, temos, né, a razão, temos a percepção, mas falta ainda um para a gente entender a natureza íntima de Deus. No entanto, um dia iremos compreender melhor Deus, porque estamos sempre evoluindo. Então agradecemos imensamente a espiritualidade amiga, que tem nos trazido todos esses conhecimentos ao longo de toda a história da humanidade, aclarando nossas mentes, libertando a nossa consciência da ignorância. E pedimos também ao nosso Mestre querido que nos abençoe hoje e sempre. E muita paz a todos. Obrigada, amigos.